Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. O diretor John Carpenter sempre dizia, e diz na verdade, que a sua obra-prima Halloween não precisaria de continuação, né? Teve um monte, mas não precisaria de nenhuma. Pois bem, em seu filme Vampiros de 1998, essa regra não se aplica porque no próprio filme, né, o próprio final está implorando, está dizendo, ó, aqui tem espaço para continuação, para sequência. Teve dois, não sei como que eles resolvem, né, a história, porque os atores sei que não são os mesmos, o John Carpenter também não está envolvido, porque eu não assisti e não tenho vontade de ver não, né? Houve duas sequências, uma delas inclusive com o John Bon Jovi, o cantor. Então acho que é melhor eu não ver, né? Esse filme a gente tem que lembrar que o orçamento dele foi assim detonado, gente. 2/3 do orçamento prometido foram tirados do filme na hora, sabe, praticamente no começo das filmagens. Então teve que refazer um monte de coisa em um roteiro que já tinha sido refeito várias vezes. Então você tem uma sequência inicial em que tem aquela carnificina no motel, né, que os vampiros, o vampiro, né, o mestre lá, faz e apronta e é uma sangreira, uma melequeira, né? E depois você tem um monte de momentos em que esse filme só fica aquele pessoal andando para cá para lá falando e depois outro pedaço que vai ter uma certa ação. Isso em parte, né, esses problemas de ritmo, essa falta de coisa acontecendo é por conta do corte do orçamento, né? Claro que podia cortar um pouco do filme, né? Mas enfim, tem um monte de gente que implica demais com esse filme. Eu não acho que seja tão ruim. Na verdade, os anos 90 para o John Carpenter foram muito difíceis, né? Ele estava bastante desiludido, inclusive, quando ele aceitou dirigir esse Vampiros, porque na década de 90 ele não teve nenhum. Olha, ele não teve, ele não teve nenhum sucesso de bilheteria, gente. Ele só teve fracasso de bilheteria e de crítica, né? O Vampiros até que foi bem na bilheteria e teve uma recepção mista pelos críticos. Então eu colocaria assim numa categoria intermediária, né, das produções do John Carpenter, que realizou neste filme um sonho, né? É uma espécie de western. O John Carpenter ama westerns, sempre quis dirigir um. E o jeito em que esse filme é filmado lembra um pouco aqueles westerns, spaghetti westerns, né? O do Clint Eastwood, do Charles Bronson, aqueles do Sergio Leone, o próprio diretor, né, o Carpenter, ele diz que uma das inspirações dele foi o Sam Peckinpah. Na verdade, ele fala que é como se fosse o Wild Bunch, né, um filme famoso do Sam Peckinpah, misturado com Drácula, misturado com vampiro. E olha, ele até dá uma adicionada à mitologia. Então eu acho que esse filme tem sim vários aspectos legais. Eu revi, né, agora no comecinho de agosto de 2026, porque ele está no catálogo da HBO Max. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Claro que esse não é um dos melhores John Carpenter, porque o roteiro tem defeitos, né? Não só em termos do ritmo do filme, né? Que tem hora que é bombástico, depois fica um monte de tempo arrastado, não sei o quê, mas também tem, assim, é um filme em que a personagem feminina, por exemplo, eles desperdiçam, ele, né, foi ele que fez o filme, ele desperdiça Laura Palmer, ele tem no elenco Sheryl Lee, que só serve para ser o quê? Mordida pelo vampiro, e ela serve como um instrumento só, aquela personagem feminina. Além de levar porrada, além de fazerem piada com violência doméstica, é um filme de 1998, viu, gente? Então tem defeito, sim. Aliás, como que a Sheryl Lee, como é que aquela personagem consegue ficar com aquela roupa minúscula, né? Que eles estavam interessados em mostrar o corpo dela. Ela é a única roupa que ela usa naquele filme inteiro que dura dias. Olha que ela passa por apuros, aquela mulher, hein? A roupa tá sempre limpinha daquele jeito. Uau! Mas a história é assim: tem um grupo
Eles são caçadores de vampiros, Vampire Slayers, né? E o chefe dele, que é o James Woods, é um cara assim, que é totalmente grosseiro. O James Woods está se divertindo ao máximo ali, né? Um monte de palavrão, e é um herói que ele é um cuzão, na verdade. Tudo bem, ele tem motivos para ser babaca, né? Ele tem motivos para ser do jeito que ele é, porque ele teve que matar o pai dele, gente, porque o pai dele tinha sido vampirizado, né? E aí ele foi criado pela Igreja Católica e ele era pago pela Igreja Católica para matar vampiros. Olha que legal. Então, esse cara, ele lidera um comando, né? Tudo é bem masculino o filme, de pessoas que matam vampiros. Então, eles descobrem os ninhos e durante o dia entram lá e eles têm uma série de armas. Complicada aquela arma que puxa o vampiro, aquela engenhoca que puxa o vampiro para a luz do sol, né? Porque e se não tiver a porta? Toda vez, as 2, 3 vezes que tem, a porta tá no Rio, tá lá bem facinho. E você não tem, como será que faz? Né? Olha como esse filme ele se abre para várias coisas, né? Tem padre no meio. Então a primeira sequência é eles achando esse ninho, um dos ninhos. É um regaço para quem curte efeito prático, só que depois esse negócio fica mais ainda abrasivo, fica muito mais explosivo, porque quando esse pessoal está comemorando, né, à noite com prostitutas, aquela coisa toda, até o padre tá bêbado lá, eles mataram tudo quanto é vampiro, menos o vampiro mestre. Cada lugar daquele, né, tem um vampiro mestre. E olha onde eles foram se meter, gente, com o mestre dos mestres, o primeiro vampiro. E aí você vai descobrir, inclusive, depois como que esse primeiro vampiro foi criado, tá? E aí esse vampiro vem à noite. À noite não tem perigo. Além de ele ser vampiro mestre, ele tá no ambiente dele à noite. Olha, essa festa vira um regaço. Então, esses primeiros 20, sei lá quantos minutos do filme, você imagina assim, nossa, vai ser ação atrás de ação. Mas aí, então, aquele problema de orçamento. Depois, o nosso James Woods, com um dos companheiros dele, um dos Baldwins, eles queriam o Alec Baldwin. O Alec sempre é o ator, sempre que tem algum outro Baldwin no elenco, né? Porque tem tanto Baldwin, não tem Alec Baldwin, Danny Baldwin, Alec Baldwin. Eu sempre começo assim, bom, eles devem ter ido pro primeiro, que era o Alec, depois Esse aí é assim, gente. Eles queriam o Alec Baldwin, e o Alec falou, não estou disponível, mas o meu irmão pode querer. E aí fizeram. Ele tá bem no filme, tudo. Que o filme é do James Woods, né? E então sai ele, o James Woods e a moça lá, a prostituta, que foi mordida pelo vampiro, a Cheryl Lee, que não, né, coitada no filme, e saem pela estrada. É bem filme de faroeste, tá vendo? Só que é um faroeste urbano, é um faroeste com vampiro, né? Para ir caçar mais vampiros. E a gente vai ver, e também porque esse vampirão aí, né, o mestre, estava à solta. Esse mestre parece, sei lá, um poeta inglês do romantismo inglês, da segunda fase do romantismo, aquela fase ultra romântica lá, né? Totalmente, só que com um mau hálito. O ator deve ter se divertido muito, porque faz daqui e corta a gente dali. Só que uma boa parte desse filme, né, são essas pessoas andando. Os vampiros, eles são caçados. Então, por exemplo, a gente nunca tem. Como será que esses vampiros se organizam? Como será que eles caçam? Porque o filme acho que não teve dinheiro, né, para isso. É só assim, ou eles estão dormindo e são caçados nos lugares lá, então eles só reagem, exceto pelo nosso vampirão, né? Ok, você pode falar, tá legal, isso são novidades, né, que o John Carpenter adicionou à mitologia, que eu não vou falar nada da mitologia, é legal que você veja pelo filme, como que é o protagonista, o James Woods, o nosso herói, que a gente tem que torcer por ele,
né? Mas ele detona todo mundo, inclusive os companheiros dele. É difícil gostar dele, mas esse é o herói deste filme, né? E os vampiros também, a gente não... Por exemplo, a gente sabe que eles dormem lá embaixo da terra. Só que a gente não vê como será que eles conseguem fazer para que a terra não fique com cara de que algo está enterrado ali, porque senão fica muito fácil para descobrir onde que aqueles vampiros estavam. É só você ver onde a terra tinha sido tirada há pouco tempo, estava fresquinho, tudo ali, mas não, o chão continua igual. Provavelmente não teve como fazer isso. A gente deve imaginar então que esses vampiros tinham poderes, assim que eles se enterrassem no chão, a terra voltava a ser igual. Por quê? Porque eles são vampiros. Mas a gente tinha que ter visto, né? Então tem alguns limites que a gente deve, a gente não sabe se foi por falta do roteiro dizer, ou se o roteiro queria dizer, mas não pôde mostrar. Cinema é mostrar mais do que dizer, né? Porque faltou grana, né? Então por isso que fica um filme que tem ideias legais, só que essas ideias legais sempre são impedidas, né? A luta final, por exemplo, a gente percebe que ela é mais rápida do que provavelmente deveria ser, por falta de dinheiro. Gente, 2/3 daquilo lá de orçamento é muito orçamento, né? É muito orçamento. Então, sei lá, se você tinha 30 milhões, você trabalhou com 10. Olha só como, né, você detona o filme. Mas mesmo assim, ele continua sendo um filme de ação vampiresca, bem assistível, né? Se você perdoar alguns desses, né, misoginia, algumas dessas coisas aí, tiver um pouco de paciência, tem bastante exposição, né, enquanto eles estão andando para cá e para lá, para contar como que esses vampiros existiram, para... Nossa Senhora, né? E porque provavelmente, ao invés de mostrar, eles contaram, porque sumiu o dinheiro. Tudo isso tem que ser levado em conta. Mas eu acho que Vampiros, ainda assim, é um filme respeitável. Tchau.